Fazer o nosso pano de prata, peguei aqui, ó, um pano de algodão, eu comprei ele pronto, ele já vem até com barrinha aqui nas laterais, tá? Comprei 2 panos de algodão, aí vou utilizar esse tricoline, tá? Enfeitado, o tricoline de poá e o tricoline de listras. E aí eu peguei algumas coisinhas pra gente dar uma enfeitadinha, bordado, o passa-fita. Primeiro você vai pegar o seu pano de algodão e você vai medir a largura que tem o seu pano. O meu aqui tem 41 centímetros, tá? Então eu vou acrescentar mais 3 centímetros para ficar 1,5 para cada lateral, para a gente poder fazer o acabamento. Então nós vamos cortar de comprimento com 43,5 e com 15 centímetros de... Eu cortei no meu tecido principal a faixa de 43,5 por 15, deixando aqui 1,5 sobrando para cada lado, tá? Do pano de algodão. E vou fazer um detalhe com esse tecido de poá de 8 centímetros por 43,5 também. Ele vai fazer um detalhezinho aqui na nossa ponta, tá ok? Nós vamos pegar o tecido de poá, colocar direito com a estampa aqui, ó. Agora nós vamos alfinetar e vamos passar um pezinho de costura nessa parte inferior. Vai dar um retrocesso, costura, retrocesso. Então, vou colocar aqui na beiradinha, passar 1 centímetro de costura. Do retrocesso. Agora, você vai colocar o seu pano de algodão olhando para o direito e aqui o avesso olhando para você, tá? E aí nós vamos achar o meio, ó, nós vamos dobrar e achar o meio. Achamos o meio. Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Pegar o tecido pro lado do poá, que é o lado do barrado. E agora nós vamos alfinetar. De que forma? Aqui é o nosso direito, tá? E o nosso barrado vai ficar por cima dele. Então, você vai fazer assim, ó. O avesso do guardanapo, olhando pro direito do tecido. Aí, nós vamos colocar alfinetinho. Aí, venho aqui, ajeito, deixando 1,5 de sobra, tá? Lembra que a gente cortou deixando 1,5 para cada lado. Então, vou pôr aqui e alfinetar. Agora, ó, eu coloco todo ele assim e vou passar a costura aqui. Só que aqui, ó, nós temos essa borda, como se fosse uma auréola. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar tampando essa margem, tá? Então, nós vamos costurar com 1,5 de costura, para que ele não apareça no nosso guardanapo, tá bom? Então, você vai dar um retrocesso, costura, retrocesso. Vamos passar aqui abaixo da auréola, tá? Dá retrocesso. Passada a costurinha aqui, tá?
Depois que você costurou aqui, ó, agora nós vamos vir aqui no ferro, nós vamos dobrar as pontinhas bem certinho, ó, pra dentro e vamos passar o ferro vincando, ó, até já passei aqui, ó. Você vai colocar a costura, o tecido pra dentro, ajeita bem certinho aqui, ó, os cantinhos e passa o ferro. Tanto nas laterais, como aqui em cima, tá? Na parte superior. Ó, ele tem que ficar com 18 centímetros. 18 centímetros em tudo aqui. Pra ele ficar bem bonitinho, tá? Feito isso, passa, assenta bem certinho, faz bater bem bonitinho aqui, dá uma enfeitadinha nele, tá? Nós vamos pegar aqui o bordado inglês, ó. Eu vou colocar aqui. E também, ó, já vou colocar a pontinha pra dentro, ó. Vou dar uma passadinha aqui pra dar uma vincada, tá? Ó. Vou colocar aqui. Vou cortar. E vou fazer a mesma coisa aqui na outra ponta. Vou colocar uns alfinetinhos para prender em cada ponta. Bem, esse passa-fita aqui, ó, para tampar agora, tá vendo? Que o bordado inglês ficou com as pontinhas. Então, para tampar essa pontinha, eu vou colocar esse passa-fita aqui, ó. Então, ele vai vir aqui também, ó. Deixa bem certinho os cantos, tá? Vou colocar o alfinetinho aqui. E vou vir, ó, tampando. Vamos começar a fazer a costurinha aqui pelo passa-fita, tá? Vamos dar um retrocesso, costura, retrocesso. Na parte inferior primeiro e depois na parte superior. E depois eu venho e fixo as laterais. Sempre lembrando de dar retrocesso, tá? Fixei a parte inferior, agora eu vou fazer a costurinha aqui na parte superior, tá? Sempre lembrando de dar retrocesso. E agora, nós vamos passar a costurinha aqui na lateral, tá? Nas duas laterais. Vou passar uma costurinha bem na beiradinha. Da mesma forma que eu costurei aqui essa lateral, vai costurar o outro lado, ó, bem na beiradinha. Depois que a gente já fez essa primeira parte, nós vamos fazer aqui o barrado
da ponta, tá? Então, nós vamos usar outra faixa de 8 centímetros por 43,5, tá? E aí, você vai achar o meio, já fiz a marcação aqui do meio. E o meio também do poá. E aí, nós vamos colocar assim, ó, o avesso com o direito. Então, ó, nós vamos colocar assim, ó, avesso com avesso. Nós vamos colocar o alfinetinho. Lembrando que a gente sempre deixa com 1,5, né? Sobrando. Pronto. Agora você vai fazer assim, ó. E nós vamos lá na máquina costurar. Lembra que aqui, ó, tem essa borda? Nós não vamos costurar com essa borda aparecendo. Então, você vai costurar para baixo da borda. Então, vai dar 1,5. Então, você vai dar retrocesso, costura, retrocesso. Deixando sobrar 1,5 desse lado, 1,5 do outro lado, tá bom? Então, nós vamos passar aqui, ó, 1,5, tá? Prontinho. Depois que a gente costurou, a gente vai vincar novamente no ferro e vai vir aqui, ó, dobrar as laterais aqui pra dentro e a parte também aqui do barrado, tá? Aí, ó, o barrado, ele tem que ficar com 5 centímetros, tá? Ele tinha 8 centímetros, nós deixamos aqui ele com 5. Agora, eu vou costurar aqui a nossa voltinha, fixando essa faixa no nosso guardanapo. Vou começar aqui pela pontinha, tá? Vou dar um retrocesso. Arrumo certinho. Prontinho.